Hoje eu vou falar daquele assunto maravilhoso. Mas é ciúmes, ciúmes de você, ciúmes de você, ciúmes de você, mas é ciúmes. Hoje a gente vai falar sobre ciúmes, é isso mesmo, meus amigos. Aqui nesse canal que eu já falei tanto sobre relacionamento, eu ainda não falei sobre o quê? Sobre ciúmes, sobre ciúmes. O quanto o ciúmes hoje abala as pessoas e hoje, além do ciúme abalar as pessoas, tem muita gente que quer fingir que não é ciumenta. Aí faz o quê? Para eu não fingir que eu sou ciumenta, para eu não mostrar que eu sou ciumenta, eu me mostro desinteressado. E aí fica aquele jogo do desinteresse que eu falei recentemente no vídeo anterior e vira aquela zona, tá? Mas antes de começar isso daqui, fique tranquilo, vocês viram, meus caras, tá? Os seus influencers digitais não vão ficar com ciúme se você quer apertar o botão aqui e começar a me seguir. Aqui todo mundo, né? Quanto mais melhor. Diferente do teu namorado. Quanto mais melhor. Então não deixe de me seguir aqui, se puder ligue a sineta, tá? Porque de segunda a sexta-feira, durante os dias da semana aí, fora o final de semana, que a gente também tem que ter nosso tempo, de segunda a sexta-feira tem vídeo e na quarta-feira, toda quarta-feira ao meio-dia, tem podcast. Podcast do Bom Senso, você pode estar aqui. Almoço de quarta-feira por minha conta, pelo menos o entretenimento. Não é mesmo? Mas, então, hoje vamos falar sobre ciúmes, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando eu falo em ciúmes, né? Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, mas aqui não custa repetir. O amor pede exclusividade, todo amor pede exclusividade. Você pode ser moderno, você pode ser o que for. Até a galera que fala assim, não, eu sou um trisal, é um relacionamento aberto, todo mundo vai botar uma regrinha. Mas, a grosso modo, 97% das pessoas, né, acredita que o amor ele é uma exclusividade. Um homem escolhe uma mulher, a mulher escolhe um homem e assim por diante, certo? Claro que tem gente que escolhe a mulher e escolhe outras mulheres também, escondido, né? Mas a gente não vai entrar nesse caso hoje aqui. Mas então, o que acontece? Como o amor escolhe e exige exclusividade, é claro que essa exclusividade vai ter que ser combinada. Um dia ainda vou falar sobre combinados no relacionamento, mas ela precisa ser combinada. Não é mesmo? Falei aqui do relacionamento aberto, mas até os relacionamentos mais monogâmicos clássicos que existem, cada relação vai ter um combinado, cada relação vai ter uma dinâmica. Tem relacionamentos que a galera é mais solta, tem pessoal que é mais desencanado, tem pessoal que é mais obsessivo, tem gente que precisa de mais feedback, de mais conversa, tem gente que não precisa de tanto, tem gente que não acha problema, né? Um exemplo, tem gente que não acha problema o namorado, o marido viajar com os amigos, tem gente que não, a partir do momento que está namorando, tem que viajar com a namorada ou tem que viajar com a esposa e assim por diante. Então tem todos esses combinados. Mas todos esses combinados são o quê? São para reforçar essa exclusividade. Essa exclusividade que se traduz no quê? Na fidelidade. Essa palavra tão difícil, tão desejada e tão difícil de achar, né? Fidelidade que para uns é aquela coisa, nunca nem vi, mas já considero tanto, não é mesmo? Então o que acontece é que quando a gente entra num relacionamento, normalmente essa questão da fidelidade já entra em pauta muito rápido. Já entra em pauta assim antes de você pensar. Antes, quando você vai começar, você já quer saber se o cara ele é ou não um possível homem infiel. Deixa eu só organizar aqui, que esses dias aconteceu uma tragédia aqui. Eu gravo com esse meu microfone e aí o celular estava mal colocado, ele desclipou aqui, saiu do suporte, caiu no chão e quebrou. Quebrou o negócio que vai ali para conectar com o áudio, agora tô tendo que conectar, gravar áudio e vídeo separado. Coitado do editor. Abraço, Gustavo, tá bom? Mas a questão aqui, vamos só também segurar aqui para não dar problema. Mas o que acontece é o quê? A fidelidade, então, é algo que é meio que um pré-requisito básico numa relação. Então é claro que quando você começa a namorar com alguém, você não precisa dizer assim, você vai ser fiel a mim, né? Porque já está subentendido. E o que é a fidelidade? É você conseguir, dentro de um relacionamento, você conseguir manter-se exclusivo para outra pessoa. É você ter a sua questão afetiva, a sua questão emocional, romântica e principalmente a parte física, sexual, é um vínculo que você faz de você tem exclusividade disso. Por isso que
né? É isso que vai diferenciar a amizade, né? Não é só isso, mas a grosso modo, a amizade do amor, do romance. Na amizade não precisa de fidelidade do amigo nesse sentido. Ah, não, você não pode conversar com ninguém, você não pode sair com ninguém. Não, é amigo, é uma amiga. Agora, quando a gente fala de romance, tem esse quesito. Então, o outro, tá? É um termo que eu usei no outro vídeo, que até fica assim um negócio meio. A galera até assusta. O outro, ele tem um certo tipo de posse sobre mim. Posse em quê? Posse porque é dele exclusivamente, é só com ele que eu posso me utilizar ou eu posso buscar esses carinhos, esse amor, esse tipo de coisa. Então é aí que começa a questão dos relacionamentos. Só que vamos ser sinceros, eu já até gravei um vídeo aqui, principalmente porque que tá tão difícil encontrar pessoas quando você tem 30 a mais, né? Quando você passou dos 30 anos. Por quê? Porque é muito complicado porque o mar não está para peixe. A gente vai ver hoje e a gente vê que tem um gráfico muito visível em X, assim, né? Os homens, as mulheres estão cada vez mais não, mas as mulheres elas têm a tendência a, com o passar do tempo, quererem algo mais sólido, quererem alguém para dividir a vida, ter uma pessoa em que ela possa contar e assim por diante. E hoje em dia, infelizmente, os homens parecem estar numa queda livre. Eles são homens que cada vez estão mais descompromissados, são homens que não querem assumir um casamento, assumir a bucha de dividir a vida. Afetivamente, eles estão muito confusos, aí chegando ao ponto de aquele vídeo que eu já gravei aqui também, se você procurar no canal você vai encontrar, os homens são os novos princesos, entende? Eles viraram os princesas. Eles estão escolhendo demais, eles estão tendo seus momentos, eles estão tendo suas dúvidas, coisa e tal, que era uma coisa que antigamente não existia. O homem, a gente espera que ele seja mais sólido na relação, né? Mas enfim, o que acontece é o mar não tá para peixe. Então, quando o mar não tá para peixe e a gente entra nessa cultura fluida e sem compromisso, a gente começa a perceber que esse quesito da fidelidade que vai originar o sentimento, a exigência da fidelidade origina o sentimento de ciúmes. É claro que daí isso começa a entrar em foco. Começa a ser algo extremamente importante. Ao ponto de algumas pessoas, eu não sei se você tem essa dúvida na sua cabeça, me perguntarem: Jota, você acha que quem. Deixa eu só arrumar aqui, porque me dá agonia, porque a coisa fica gravando aqui. A coisa fica gravando e daí fica passando uns vídeos aqui de propaganda. Pronto, agora tá tudo bem. Tem gente que fala assim: Jota, você se distrai muito no meio do vídeo. Esse sou eu. Bem-vindo ao meu mundo. Você se acostuma. Mas o que acontece? Hoje em dia tem muita mulher que chega pra mim e fala assim: Jota, um homem que já traiu, ele vai trair de novo? Minha senhora, olha pra minha cara. Minha senhora, olha pra você. Vai dizer que você já não fez umas cagadas nessa tua vida. Olha aqui. Vai dizer que você já não fez a cagada. Eu acho interessante que muitas vezes vocês, minhas senhoras, tá? Tá bom? Vocês, minhas senhoras, fazem cagada, mas ele fala, que eu era muito imatura, eu era muito jovem, eu não entendia da vida. Quando o homem faz cagada, não. Ele sempre foi filha da puta, ele sempre foi cafajeste, ele sempre foi... Ou seja, a mulher é perdoável fazer umas cagadas, porque tadinha, ela foi conduzida por maus princípios, né? Agora o homem não, né? Se você tá saindo com o cara e o cara diz assim... eu traí sim, minha namorada de 15. Ele já tem. Red flag, red flag, red flag, red flag. Entende? Você nunca fez isso. E eu até tava conversando com uma paciente, falei, olha, e também vamos ser sinceros. Talvez você não tenha traído um namorado, tá? Ok. Mas também você já meteu gente em friendzone, já deu balão em homem também, já saiu com o cara só para ganhar um pouquinho ali de confetezinho ali e o cara pagar o jantar, mas você não queria nada com ele. Você já fez várias coisas dessas, entende? Então vamos lá. Mas voltando, por que tem essa pergunta? Ele já traiu, será que ele vai me trair de novo? Será que é um desvio de caráter? E hoje em dia também a gente está muito incisivo, né? Tanto que eu gravei o vídeo do julgamento moral aqui pessoal, eu vou ter que gravar um vídeo de julgamento moral externo, que às vezes é pior ainda, né? Você se julga muito ruim e você julga os outros também muito mal, às vezes. Então o que acontece é que a gente fica nessa coisa, é o caráter dele. Ele nunca vai mudar. Porque eu ouvi alguém dizendo coisa e tal, papapá, ele não vai mudar, porque se o cara já fez uma vez, ele tem a tendência a fazer de novo. Tá? Vou dizer aqui para vocês, não sei se vocês vão se frustrar comigo, assim. Tem muita coisa aqui que eu falo, de homem cafajeste, essas coisas assim, que infelizmente aí nós também já tivemos histórico passado, entende? Não vamos aqui pagar de santo. Então o que acontece? Não quero aqui me acusar, também não quero aqui também ficar aqui criando clima. O que acontece é o quê? Por que você tem essa insegurança e quer saber se é caráter, se pode mudar ou se não? Porque você tem medo. Porque a gente percebe que hoje em dia o vínculo da fidelidade ele é muito frágil.
os relacionamentos amorosos estão muito frágeis. E mesmo você que acredita, você que está dentro de uma religião, você acredita em esperar, você que é homem, você que é mulher, mas eu sei que 90% aqui de quem me escuta é mulher. Até tem uma estatística que eu vi mês passado, 91% era mulher. Tá? Então, minhas senhoras, minha senhora de plantão, é para vocês que eu vou falar hoje. Então, o que acontece? Eu sei que é isso, está muito frágil esse vínculo. E aí o que acontece é que a gente começa a perceber que não dá para contar com o outro. E como eu estava dizendo, perdi o raciocínio, vou voltando. Mesmo você que seja da igreja, você que quer viver a castidade, você que quer esperar, você que, não, né, então você não é da igreja, mas você começou a pensar que, cara, eu só quero ter relação com quem realmente eu gosto, coisa e tal. Ou você que acha que, tipo, vamos lá, primeiro dia, vamos pra cama mesmo, não tem problema. Não interessa. Todo mundo fica muito preocupado com isso. Por quê? A partir do momento que eu criei um vínculo com uma pessoa e esse vínculo é um pouco mais profundo do que olhante, né? É um pouquinho mais profundo do que o olhante, né? Do que... Como é que era o outro nome? Eu sempre esqueço o outro nome. Eu lembro quando eu não estou gravando. Quando eu estou gravando, eu lembro. Como é que é o cara que tem só intenção, intentante? Não lembro, esqueci de novo. Um dia que eu lembrar, eu falo. Mas o que acontece? Quando você tem algo um pouco mais sério, a fidelidade já é um quesito. Já é um quesito. Porque, óbvio, você está ficando com um cara, você pode estar ficando com um cara 2, 3 vezes, não falaram sobre nada, mas 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Tem um vídeo que eu gravei aqui que é o Pare de Se Enganar. Vai criando intimidade. E já vai criando uma expectativa de que, assim como você, mulher, não está ficando com mais ninguém, ou pelo menos, né, a maior parte das vezes a mulher não está ficando com mais ninguém, você também espera que o outro também esteja fazendo. Se você está na vida louca, tanto faz. Mas se você está começando um relacionamento e está querendo algo sério, você espera que o outro esteja fazendo a mesma coisa. Por isso que é muito chato, né? Assim, tem muita gente que fala assim, eu não posso cobrar, mas é muito chato. Que é o quê? Você tá ficando com um cara e descobre que o cara tá ficando com outra. Não sei se já aconteceu isso com você, minha senhora, né? Você tá lá ficando com o brother, coisa e tal, daí você vai numa festa com as amigas, chega lá, você encontra o cara com o outro. Aí fica aquela coisa, né? A minha banda antiga tinha uma música que o refrão era assim, o que você faz não me diz respeito mais, mas desrespeitou. Ou seja, muitas vezes, apesar de não ter um vínculo expresso, desrespeita. Você já se sente traída. Traída na expectativa. O cara pode muito bem usar aquele migué, não, mas não temos nada. Realmente, assim, não temos nada, né? Você ficou ali 2, 3 vezes, mas assim, já começamos muito mal, né? Ou seja, já acabamos que nem começamos. Saudade do que a gente não viveu, entende? Então é aí que entra essa questão. E fora isso, eu quero te fazer uma pergunta, que é a primeira pergunta desse vídeo aqui que eu quero fazer. Quantas histórias de traição e quantas histórias que deram errado por causa disso, de traição, do cara dando like, o cara vendo, enfim, acessando o site de as moças do job, as primas do job. Quantas histórias dessas você já não ouviu? Então aí também tem isso. Além de toda a cultura, além de toda a vivência pessoal, a gente também absorve. Lembra o que eu sempre digo, a criança é uma esponja da cultura familiar, o adulto é uma esponja da cultura social. Então, é claro que você absorve, você começa a absorver. E essas histórias, por mais que você não tenha vivido, você fica com medo. Será que eu não estou virando esse tipo de pessoa? Esses dias eu estava numa supervisão, né? E supervisão é quando eu estou conversando com profissionais de psicologia, tá? Enfim, se você também quer fazer parte das minhas supervisões, da minha aula, né? Tem lá formação em terapia do bom senso, que é para terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? Pessoas que fazem atendimento, você escreve aqui embaixo, né? Que daí eu te mando uma mensagem aí. Mas o que acontece é o quê? Eu estava lá e a gente estava contando um caso e uma delas falou assim, Deus me livre eu me tornar essa pessoa, né? Tirando sarro, né? Porque ela estava solteira. Deus me livre de me tornar essa pessoa. Eu não quero virar essa pessoa, né? Mas o que acontece é o quê? Mesmo você que não passou por certas coisas, como nós somos humanos, por antecipação, imaginativamente, a gente acaba absorvendo. E, fora a cultura e tudo que você viveu, a sua imaginação, tem uma coisa muito clássica. Todo mundo tem medo de perder. Todo mundo tem medo de perder. Eu não quero de nenhuma maneira comprar algo e não funcionar. Para tentar resolver o problema aqui do microfone, eu comprei aqui uns plugs e não funcionou. Você se sente mal, fala, pô, não adiantou nada, gastei dinheiro, não é mesmo? A gente não quer perder tempo. A gente não quer perder a nossa energia e muito menos a gente quer perder uma vida, dedicação num relacionamento que não dá certo. Então é por isso que a gente chega nesse ponto que é o ciúmes. O que vai ser o ciúmes?
tá? Eu deveria ter procurado o que é ciúmes aqui. Deixa eu procurar aqui. Vocês tenham paciência, tá? Gustavo, meu editor aí, não corte, tá? Deixa aí, deixa rodar. Eu quero aqui ao vivaço, ciúmes, ao vivaço gravado é ótimo. Significado, já apareceu a cifra do Robertão. Tá aqui, ó, ciúmes, tá? Apareceu aqui, primeira coisa que aparece no Google. Sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação, tá? Tá aqui. Deixa eu pegar uma definição de dicionário, porque isso aqui pareceu de ser de qualquer... Sentimento complexo e de difícil compreensão provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Receio de que a pessoa amada se apegue a outra, né? Despeito por ver alguém possuir um bem que é alvo do seu desejo. Mas aí não é tanto ciúmes, né? Desejo de manter ou proteger algo que é motivo de orgulho, zelo, né? Enfim, mas vamos ficar com a primeira definição. Sentimento complexo de difícil compreensão provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Então é sentimento complexo de difícil compreensão. Não é dicionário, não é tão difícil compreensão assim, mas é um medo de perder a pessoa amada. Então aí começa a gerar isso. É por isso que eu falo, relacionamento casual, quando vai criando intimidade, é muito difícil você não ter apego. Você se apegou a uma pessoa, aí começou a complicar. Por quê? Porque você já começa a ficar com medo de perder a pessoa amada, ou a pessoa desejada, ou a pessoa que você está junto. A partir do momento que eu tenho algo e isso, por princípio, é apenas meu, eu não quero perder. Eu não quero perder, entende? Então tem gente que tem ciúmes de amigo, tem gente que tem ciúmes de filho, tem gente que tem ciúmes do marido com a irmã do marido, com a cunhada, enfim. Tudo isso está relacionado com medo de perder, com medo de perder. Agora, o que eu tenho que dizer, e por sinal eu tenho que ser rápido, porque daqui a pouquinho aqui, 7h45, agora são 7h15, são 17h15, 17h45, tem a apresentação do meu filho cantando Dia dos Pais, então eu vou ser rápido nesse vídeo aqui. Mas o que acontece é o quê? Aí a gente tem que entender que existem dois tipos de ciúmes. O primeiro ciúme é o natural e o segundo eu vou chamar de patológico, tá bom? Pra gente poder diferenciar. O primeiro ciúmes que é natural é a defesa normal do que você tem. Normal. Eu tenho ciúmes da minha esposa? Tenho. Quando que eu tenho ciúmes da minha esposa? Se em algum momento eu achar que alguém ou está tentando dar em cima dela, ou está tentando se aproveitar, ou enfim, está acontecendo alguma coisa que eu não estou achando legal. Quantas vezes se manifesta ciúmes? A última vez que se manifestou faz muitos séculos, quando a gente estava namorando ainda, entende? Eu estava muito bêbado, aí eu vou contar essa história para vocês. A gente foi numa festa, era open bar e tinha drinks, tinha o tal do Moscow Mule. Eu peguei um, eu e com a Paula dividimos. Aí eu peguei outro, veio o meu doce. A Paula falou, tá muito doce. Eu bebi. Veio outro, ela falou, também tá muito doce. Eu bebi. Sei lá, teve 4, eu fiquei muito louco. Fiquei muito bêbado. Aí uma hora eu vi a minha esposa indo no balcão e eu vi um cara conversar com ela. Eu nem sei quem era o cara. Depois que eu fui descobrir que era amigo dela, enfim. Aí eu fui lá, falei, olá, tudo bem? Peguei ela pelo ombro e virei ela de costas. E fui levando pra pista. Ela parou, fez eu voltar e cumprimentar o cara. Eu cumprimentei o cara, eu olhei pra ela, tá bom? Agora vamos. Muito louco. Esse foi um dia que eu tive ciúmes, entende? E às vezes, né, por causa aí do álcool, essas coisas, você começa a enxergar coisas. Mas enfim, tenho ciúmes? Tenho. Quando que ele se manifesta? Faz séculos, entendeu? Por quê? Porque não, hoje em dia, no meu relacionamento, tá? O sentimento complexo provocado pelo medo de perder a pessoa amada, eu não tenho medo de perder a pessoa amada. Entende? Não porque eu sou desapegado, porque hoje nada me prova que eu tenho medo de perder a pessoa amada. A mesma coisa a minha esposa. A mesma coisa, ela também tem ciúmes, também claro que vai ter ciúmes. Porque é natural de uma relação, faz parte da defesa. Muitas vezes pode ser, né, já teve situações em que ela não gostou do tipo que pessoas conversaram comigo em algum evento, talvez em comentários que façam em rede social, pode acontecer isso. Ela é uma louca, pisca, ciumenta? Nem um pouco, até porque não ia dar, porque ela tá casada comigo, que, né, grava vídeo aqui, faz evento lá, coisa e tal. Como diz ela, quando você tinha banda, eu tinha que lidar com isso. Agora você é figura pública, não deixa de ser figura pública. Mas o que acontece? Existe o ciúmes natural. É claro que vai ter. E muita gente fala que é bom ter o ciúmes natural. Por que é bom ter o ciúmes natural? Porque faz parte. É um sentimento que faz parte. Todo mundo que tem algo não quer perder este algo. É igual criança com brinquedo. Ela é ciumenta, eu não quero que o outro brinque. E criança tem aquilo, se alguém está brincando com um brinquedo que eu não estou brincando, eu vou lá e tiro porque eu não quero. E a partir daquele momento eu quero brincar, não sei se você já viu isso. Né?
tem muito a ver com desejo mimético, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Então o que acontece é que a gente tem que entender, existe isso. É igual os vídeos de ansiedade. Existe a ansiedade natural. Você fica ansioso porque é algo que você esperava muito, está próximo de acontecer, ou algo que você esperava muito, sei lá, está te gerando certas inseguranças, não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, então você fica um pouco ansioso porque as coisas estão saindo um pouco do controle. Né? Não é que estão saindo do controle. As coisas que não estão sob seu controle, você tem que meio que confiar que vai dar certo. Você fica um pouco ansioso, normal, né? Ansiedade natural. Porém, do outro lado, tem, assim como a ansiedade patológica, tem os ciúmes patológicos, que é quando você começa a ter comportamentos de controle. Eu ia falar manipulação, mas não é manipulação, é controle. Controle. Porque a relação natural não é suficiente para você se sentir bem. O medo de perder é muito grande. E aqui eu coloquei 4 pontos sobre ciúme. Vou colocar por alto, tá? Aqui vou explicar para vocês esses 4 pontos. Outro dia eu vou ter que falar mais sobre ciúmes, mas 4 pontos aqui para você pensar se você é ciumento ou não. Se o seu ciúme é natural ou é patológico. Então pensa aí, se você completar os 4 pontos, meu amigo, se desculpa, tu tá ciumento, tá? Primeira coisa é o desejo de controle. É a vontade, é a necessidade de saber onde a pessoa está, com quem ela está, esse tipo de coisa. Ao ponto de você, muitas vezes, aquelas coisas que eu já vi. Ah, meu namorado usou o WhatsApp web aqui no meu computador, ele deixou aqui, então eu fico vigiando. Então o desejo de controle, que é parte dos ciúmes, é essa questão de o teu objeto amado tem que estar sob sua visão 24 horas por dia. É mais ou menos como o Bentinho, que já vai fazer 6 meses, veja só, gente, está crescendo, o piá está crescendo muito. É igual uma criança você tem que olhar ela, né, um bebê, né, de colo como é o Bento, você tem que olhar ela 24 horas por dia. Sempre tem alguém ali. É muito pouco tempo que passa fora. Você começa a tratar o outro como se fosse um bebê. Onde você está, o que você está fazendo, com quem você está conversando, o que foi que você conversou, quem que estava lá. E aí qual que é o problema do desejo de controle nos ciúmes? É que você começa a querer controlar a intenção do cara. Ah, você saiu com seus amigos, quem estava lá, coisa e tal, mas você olhou para alguém, coisa... Ah, mas será que não tinha alguém que ele ficou olhando e ele não me contou? Você começa a ficar, como diz minha mãe, píssica. Você começa a ficar obsessiva, é o nome, né? Então, a primeira coisa, desejo de controle. Segunda questão aqui, né? É claro que ser ciumento está relacionado ao quê? Insegurança. É um sentimento de você não se garantir. É um sentimento de você não olhar para você e ver que você tem um valor. Então aqui também entra essa questão dos ciúmes, tá? E isso é necessário a gente pensar. Insegurança. Se você tem muita insegurança, o que eu te falo, você precisa trabalhar essa segurança muitas vezes em terapia. Se quiser, você pode conversar comigo. Aqui embaixo tem um link, tá? Dá para marcar um horário de 1 hora que é terapia, ou horário de 1h30 que é atendimento pontual e a gente conversa sobre isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente e ela falando sobre insegurança. Então insegurança é um sentimento muito comum que a gente tem em vários lugares, mas no relacionamento às vezes se deflagra nos ciúmes. Por quê? Porque você começa a achar que qualquer pessoa é melhor do que você, qualquer pessoa vai te roubar o seu namorado. E isso, muitas vezes, o inseguro acha que a culpa é dele. Não, porque eu também não sou suficiente, então eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar, porque qualquer pessoa que chega rouba. Então pensa nisso, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, imaginação viciada. Imaginação viciada é o quê? Você ouviu tantas histórias, você pensa tanto em catástrofe, você se sente inseguro, muitas vezes o que acontece? Sua imaginação vai ficar criando o quê? Objetos de medo. A imaginação descontrolada, ou ela cria objetos de prazer ou objetos de medo. Nos ciúmes, cria objetos de medo. E aí assim, você começa a pensar coisas que não existem. Ah, meu namorado foi e atrasou 15 minutos. Certeza que ele conheceu alguém no meio do caminho, no posto e transaram no banheiro. Entende? É esse tipo de coisa. E isso é muito ruim, entende? É uma imaginação muito viciada. Então você tem que pensar, o que você está imaginando? Como é que está isso? E o quarto ponto aqui, porque eu tenho que realmente sair correndo, quarto ponto aqui, não entender o básico. O básico da relação é o quê? Você tem que confiar no outro e você vai ficar vulnerável. Amar é ser vulnerável, como diria C.S. Lewis. Então você tem que pensar nisso. Muitas vezes você vai ficar vulnerável. Então pensa nisso, ser vivo, tá? Na questão do desejo de controle, insegurança, imaginação viciada e entender que amar é estar vulnerável. Você tem que confiar no outro. Se você está numa relação que você não confia no outro, por que você está numa relação? Pode ser, aqui é a última hipótese, que o outro te provoque ciúmes, mas isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Mas a questão é isso, pense nessas questões e veja até onde o teu ciúmes não é um desejo de controle, não é algo mais sobre você do que sobre o outro. Às vezes o outro está super bem, é você que está muito frenética, tá? Enfim, faz sentido para vocês?
Faz sentido, tá? Última coisa que eu digo aqui, tem 3 links aqui de Masterclass, tá bom? Segunda coisa, quarta-feira tem podcast. E última coisa, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Muitos corações estão se sentindo muito sufocados pelos ciúmes, tá bom? Espalhe, que eu sei que isso pode ajudar. Eu volto com esse assunto outro dia, porque agora eu tenho que sair correndo. Ó, beijo no coração de vocês. Eu não tô trocando vocês por ninguém. Eu volto aqui amanhã, fica tranquilo, tá bom? Não precisa ficar com ciúmes, não. Tchau, tchau.